Nós estávamos ouvindo na primeira leitura a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e hoje começamos a leitura da carta aos Colossenses. São Paulo, por volta do ano 61, está em Roma, na prisão, recebe a visita de Epáfras, que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo em Éfeso e provavelmente foi ele quem evangelizou a cidade de Colossas. Junto de São Paulo está Timóteo, que era bispo de Éfeso, que foi companheiro de viagem de São Paulo também. São Paulo ouve de Epáfras notícias a respeito da igreja de Colossas e escreve essa carta, fazendo alguns elogios e dizendo que se alegra por saber que o Evangelho chegou naquele lugar. Colossas era uma cidade da Frígia, na Ásia Menor, e ele diz que, como no mundo inteiro, o Evangelho naquela cidade está também produzindo frutos, se desenvolvendo. Ele os chama de irmãos. Os judeus tinham o costume de se chamarem de irmãos entre si, e agora os cristãos também se chamam de irmãos, porque em Cristo somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus Cristo. Então mesmo os pagãos que se tornam cristãos são chamados de irmãos. Então nós temos aí um testemunho do crescimento, do desenvolvimento da igreja, que vai se espalhando, o reino de Cristo que vai se dilatando. E São Paulo, já em Roma, na prisão, recebe notícias e continua o seu apostolado. Como ele diz na carta aos Filipenses: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, por meio das cartas, ele continua o seu apostolado. Jesus, no Evangelho de hoje, está em Cafarnaum. Ontem nós ouvimos que Jesus pregava na sinagoga de Cafarnaum. Nessa cidade morava Simão Pedro, e ele se hospeda na casa de Simão Pedro. Esse episódio é relatado também por São Marcos. Saindo da sinagoga, Jesus vai até a casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro está doente, ele a cura. Aqui no Evangelho de São Lucas, Jesus expulsa a febre. Assim como ele expulsa os demônios, Jesus expulsa a febre vai embora, tal como lá em Marcos, a sogra de Pedro imediatamente se levanta e começa a servir a todos. Então, nesse pequeno trecho, Jesus cura enfermidades, não apenas a febre da sogra de Pedro, mas outros tantos doentes que vêm. Jesus expulsa demônios que gritam: tu és o Filho de Deus. Jesus se retira para orar. Jesus prega a boa nova. E ele diz: é preciso ir também às cidades da redondeza. Então Jesus cura, expulsa os demônios, ora, ensina, prega.
A atividade de Jesus é bem variada e ele não fica restrito à Galileia. No final do Evangelho, ele vai também para a Judeia. Esse é o caminho que Jesus faz no Evangelho de São Lucas, da Galileia para Jerusalém, que fica na Judeia, e depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, os apóstolos farão o caminho inverso, de Jerusalém, passando pela Samaria e pela Galileia até os confins do mundo. Aqui Jesus está a caminho. No Evangelho de Lucas, essa palavra caminho é muito importante. Assim se chamava a igreja primitiva, o caminho. E nesse caminho Jesus vai curando, ensinando, libertando, instruindo os discípulos. Peçamos a Jesus que a mesma palavra, o Evangelho que receberam os colossenses, que receberam os galileus, os judeus, e que produziu frutos, também produza fruto em nós, nos dê fé, esperança e caridade, como nós ouvimos na primeira leitura. As virtudes teologais que são mencionadas por São Paulo na primeira leitura de hoje. Fé, esperança e caridade. Também nós possamos progredir nessas virtudes que nos unem a Deus, nos vinculam cada vez mais intimamente a Deus. Amém.